Bem-vindo ao Electrified, sou Dylan Loomis. Leia pediu. Faça uma minivan, Elon. Ele respondeu que algo bem mais legal que uma minivan vem aí. Ponto importante, Leia compartilhou outra postagem de Elon onde ele dizia que a traseira da Cybertruck pode acomodar 3 cadeirinhas de criança ou 3 adultos. Então, para quem diz que Elon fala só do próximo Roadster nesse comentário, realmente não acho que seja isso. Eu não acho que pessoas preocupadas em acomodar mais adultos ou mais cadeirinhas de criança em um veículo achariam que o Roadster é uma solução legal para isso. E a gente tem que lembrar que o Elon pode estar se referindo a Robovan ou a Robovan, embora isso ainda deva demorar alguns anos. Pode ser disso que ele está falando. Mas naturalmente, graças ao que Joe Tetmeier viu recentemente na Giga Texas, o que parecia ser um Model UL que foi enviado para o local. Isso pode ser algo diferente do Model IL, porque a inclinação na parte de trás desse ângulo parece um pouco mais alta do que a do Model IL. E ainda temos muitas pessoas que adorariam ver um SUV mais no estilo Cyber, um verdadeiro SUV de 3 fileiras da Tesla. Em vez de especular, vamos focar nos fatos e no que a Tesla afirmou. Este é o slide deck do quarto trimestre de 2024, onde a Tesla apresentou os avanços do Cybertruck. Cada nova tecnologia, exceto duas, na época a Tesla planejava usar em veículos futuros. Acho que precisamos rever quais foram essas duas omissões. A primeira, o exoesqueleto de aço inoxidável, que eles descreveram como um exoesqueleto de aço inoxidável laminado a frio e totalmente endurecido, que suporta cargas de impacto e aumenta a rigidez torsional da carroceria. Mais importante para esse propósito, design visual icônico, ou seja, é algo que a gente vê, tem alta resistência a amassados e corrosão e reduz preocupações com o desgaste diário. Ou seja, o exoesqueleto de aço inoxidável inclui os painéis de aço inoxidável que vemos como usuários. E a segunda parte, o processo de fabricação Airbending, descrito como uma ferramenta automatizada inédita desenvolvida pela Tesla, que pode dobrar aço inoxidável totalmente endurecido sem tocá-lo, permitindo o uso desse aço como superfície A, sem que seja arranhado pelas ferramentas. E a superfície A é apenas a parte externa da Cybertruck, onde vemos os painéis de aço inoxidável, e a superfície B seria a parte interna. Então, a Tesla declarou oficialmente que o exoesqueleto de aço inoxidável e o processo de fabricação Airbending não seriam usados em veículos futuros. Ou seja, se você está esperando um SUV do tipo Cyber feito de aço inoxidável, acho que vai acabar se decepcionando. Mas isso não significa que não teremos um novo Cyber SUV, porque temos o Cybercab, que obviamente não é de aço inoxidável. Então, a Tesla ainda pode apostar nesse design Cyber e na linha Cyber sem usar aquelas técnicas de aço inoxidável. E claro, faria sentido lógico para a Tesla maximizar aquelas linhas da Cybertruck que estão operando bem abaixo da capacidade. Mesmo que a Tesla não use mais aço inoxidável, pode adotar esse design sem problemas. Afinal, o que exatamente a Tesla afirmou? Isso foi mencionado na teleconferência do quarto trimestre do ano passado. Lars afirmou que a Cybertruck segue líder e vende mais que qualquer outro caminhão elétrico, enquanto os concorrentes continuam recuando. Respondendo à pergunta, projetamos nossas linhas de produção para serem muito flexíveis. Fabricamos o Model 3 e o Model Cruise na mesma linha. Fabricamos o Model S e o Model X juntos, provando nossa capacidade. A linha da Cybertruck foi projetada da mesma forma e é uma das nossas plataformas mais preparadas para a autonomia. Após isso, Elon afirmou que a linha da Cybertruck será totalmente autônoma. Existe, claro, um mercado para entrega de cargas. Muita carga precisa ser transportada localmente e uma Cybertruck autônoma seria muito útil para isso. Então, Lars deixou bem claro que a linha da Cybertruck foi projetada para ser flexível e produzir mais de um veículo nessa linha, ou seja, a Cybertruck em um design separado. Então, eu não acho que um Cyber SUV esteja totalmente fora de questão. Se esse veículo for lançado, não acredito que teria exoesqueleto de aço inoxidável nem usaria o processo Airbending. Mas o Gigacast, a arquitetura elétrica de 48 volts, a bateria de 800 volts, o Etherloop, o compartilhamento de energia, o vidro laminado, a suspensão a ar adaptativa, o steer-by-wire, a direção nas rodas traseiras e assim por diante. Poderiam em teoria ser todos implementados na mesma linha da Cybertruck, mas em um formato diferente de Cyber SUV. E você deve se lembrar desse design que foi visto ao fundo de um vídeo oficial da Tesla no centro de design. No entanto, é importante notar que nem todo o design que a Tesla cria chega a ser produzido. Mas claramente em algum momento a Tesla estava considerando um SUV cibernético seguindo o caminho do aço inoxidável.
E para o que vale, esse vídeo foi compartilhado pela Tesla em setembro do ano passado. Mas é claro, esse molde pode ser de anos atrás. Para mim, sinto que o melhor cenário seria a Tesla criar algo assim. Esta é uma imagem gerada por IA, mas seria um SUV no estilo Cyber que não usa aço inoxidável. Mas ele permanece muito alinhado com a nova estética de design cyber da Tesla, com a barra de luz única na frente. E você pode ter ângulos e cores que também combinam. Então, sobre o que Elon estava falando aqui, eu não acho que era o Roadster. Eu não acho que era o Model L porque é muito parecido com o Model Y. Muita gente já sabe que ele existe, o que realmente só deixa duas opções: o Rebolvan ou um SUV no estilo Cyber. Só pra mim, pessoalmente, para não acabar decepcionado, acho que vou assumir que ele está falando do Rebolvan. Mas eu poderia facilmente apresentar um argumento muito forte de por que um SUV Cyber usando a linha existente da Cybertruck faria muito sentido. E eu gostei disso do Joa. Disseram que a linha Sexy pode ter acabado com o fim do SNX, mas se houvesse um novo modelo chamado Modelo B, então a linha da Tesla poderia ser chamada de Cyber. Cybertruck, Modelo X-Armed, Modelo B, Modelo 3 e Roadster. E sim, eles deixaram o Semi de fora, mas é só adicionar no final e chamar de Cybers. A saga de Elon contra a ativista McCormick continua hoje, enquanto os advogados de Elon estão pedindo para Kathleen se afastar dos processos envolvendo Elon e suas empresas. Neste novo processo, os advogados de Elon citaram uma postagem no LinkedIn que comemorava uma derrota de Elon em um caso separado na Califórnia. Destacaram que a juíza McCormick apoiou isso, tentando mostrar viés contra Elon. Mas sejamos realistas, pessoal. Não precisamos dessa postagem no LinkedIn para confirmar o que já sabemos que é verdade. Mas fica ainda melhor, McCormick respondeu. Ela disse que não apoiou a postagem e, embora possa ter apertado o botão de apoio acidentalmente, ela não acha que fez isso. Ela disse que relatou uma atividade suspeita ao LinkedIn e foi bloqueada de sua conta quando tentou fazer login e verificar o status desse relatório. Ela disse que preparou a carta antes de receber o pedido para se declarar impedida, o qual ela disse que irá analisar. E sim, existe uma regra no Código de Conduta Judicial de Delaware que exige que os juízes se abstenham de demonstrar parcialidade ou preconceito. Isso importa porque McCormick ainda está responsável por alguns processos de investidores contra Elon. Um deles afirma que ele vendeu mais de US$ 7 bilhões em ações da Tesla após obter informações privilegiadas. Outro o acusa de desviar recursos da montadora ao tentar comprar o Twitter. E um terceiro alega que ele direcionou de forma imprópria talentos e hardware de IA da Tesla para a Shai. Só para você saber, a postagem no LinkedIn que McCormick supostamente apoiou celebrava o resultado da última sexta-feira, quando jurados em São Francisco deram vitória a investidores que processaram Elon por perdas causadas por suas declarações enganosas em abril de 2022, durante a aquisição do Twitter. No entanto, os jurados não chegaram a concluir que Elon participou de um esquema fraudulento às custas dos acionistas. E neste momento, a indenização determinada pelo júri nesse caso da Califórnia, embora tenha sido apenas um caso civil, está ficando na faixa de 2 a 2 bilhões e meio de dólares. O júri concordou unanimemente que Elon se envolveu no que foi definido como fraude de valores mobiliários, ao publicar 2 tweets que supostamente enganaram investidores do Twitter, levando-os a vender ações quando o preço estava artificialmente baixo. Mas a expectativa é que Elon e sua equipe recorram veementemente desse resultado, então agora a bola está com McCormick. Ela vai decidir se quer se declarar impedida ou não. Não estou muito confiante de que ela vá fazer isso, porque isso implicaria que ela tenha algum tipo de viés contra Elon. Mas a boa notícia é que, mesmo que McCormick escolha não se declarar impedida, Elon e seus advogados ainda têm outros caminhos que podem seguir. Eles poderiam, é claro, contestar a decisão dela e basicamente pedir à Suprema Corte que a remova. Para esclarecer, essa moção de impedimento faria com que ela fosse removida apenas de alguns casos desse grupo maior, ou seja, dos consolidados, coordenados ou relacionados. Mas mesmo que McCormick se declare impedida, ela ainda estaria apta a participar de futuros processos envolvendo Elon e a Tesla. A Tesla divulgou um vídeo de 2 minutos sobre o Optimus, com entrevistas de engenheiros que afirmam que ele está cada vez mais próximo da funcionalidade e aparência humana, a ponto de nem parecer um robô. Vai parecer um humano em um traje de super-herói, e eles compartilharam um breve clipe dessas novas mãos. Não sabemos quando as imagens foram gravadas, mas ao dar zoom e desacelerar, confira você mesmo, parece promissor. E apesar de toda a atenção que o Figure está recebendo agora, ainda continuo confiante de que a Tesla será a primeira a alcançar qualquer tipo de escala com o Optimus. Não posso garantir as fontes de Chris Camillo, mas queria destacar que ele falou isso esta semana.
Optimus, as coisas que estou ouvindo da equipe do Optimus, vou apenas dizer que não são muito boas no momento. Todo mundo está meio que esperando para ver se eles conseguem lançar esse V3. Eu não sei quando a gente vai ver isso. Eu não acho que eles estejam realmente perto de ter um V3 viável para mostrar ao mundo. Não concordo com tudo que o Chris diz, mas ele provavelmente tem bons contatos no setor de robótica, mesmo sem ser informação privilegiada. Vamos descobrir nos próximos meses se ele está certo. Se o verão passar sem uma demonstração do Optimus V3, provavelmente ele tinha razão. Sobre esse ponto, lembro do Elon perguntando se a demonstração do Figure era autônoma ou teleoperada, o que considerei um dado válido e pode indicar que ele ficou surpreso com o progresso da Figure. E falando da Figure, recebemos esse vídeo do robô O3 dela na Casa Branca para um evento que a primeira-dama tem organizado. Esse evento, a cúpula da coalizão Global Fostering the Future Together, é basicamente sobre IA e educação. Então, no fim das contas, eles querem capacitar crianças ao redor do mundo por meio da educação e da tecnologia na era digital. E parte dessa iniciativa era como os humanoides poderiam ser educadores personalizados que nunca ficam impacientes e podem se adaptar ao comportamento e ao nível de conhecimento de cada criança, etc. Na minha opinião, isso não é desfeita contra a Tesla. Lembre-se, a Figure é uma empresa americana, e eles realmente têm sido muito mais públicos sobre o que estão fazendo, com demonstrações e parcerias com outras empresas, muito mais do que a Tesla tem sido com o Optimus. E se a Tesla tem sido discreta porque as coisas com o V3 não estão avançando tão rápido quanto o Elon esperava, ou se eles só querem manter as cartas na manga, nós não sabemos. Mas a Figure já tem uma solução pronta para usar, então sinceramente bom para eles. Obrigada, primeira-dama Melania Trump, pelo convite à Casa Branca. É uma honra participar da reunião inaugural da Coalizão Global do Fomentando o Futuro Juntos. Eu sou a Figura 3, uma humanoide construída nos Estados Unidos da América. Sou grata por fazer parte deste movimento histórico para capacitar crianças com tecnologia e educação. E Mark Benioff acabou de compartilhar este vídeo da Figura 03 separando pacotes. Certo, figura robótica. Algoritmo de separação bem legal. O trabalho dele é virar esses pacotes de cabeça para baixo. Acho que podemos pegar um desses pacotes. Vamos ver o que é. Desculpe. Desculpe por isso. Ah, entendi. Bem legal. Espera. Desculpe por isso de novo. E também este aqui. O trabalho dele é colocá-los de cabeça para baixo. Sim, é realmente impressionante. O modelo 03. Ah, desculpa por isso. Pronto. Ah, o que ele vai fazer? Vamos ver. Ah, entendi. Não. Isso, lá vai. Impressionante. Impressionante? É impressionante. Uau. Muito impressionante, respondendo em ambiente dinâmico, Brett disse que humanos fazem isso em média em 3 segundos por pacote. Os humanos mais rápidos fazem isso em 1,9 segundos por pacote, mas não mantêm esse ritmo por horas. Mas agora estamos vendo menos de 3 segundos por pacote no robô em nossos testes internos. E Elon disse que o Optimus 3 está na mesma categoria que o Raptor 3. E não vamos esquecer de alguns anos atrás, quando o Optimus começou e o quanto ele evoluiu em termos de elegância e simplicidade no design. Mas você sabe o que dizem sobre protótipos. E ainda esperamos ver o protótipo da Tesla do V3. Na página de carreiras da Tesla, se você procurar por operador de segurança de IA, agora verá 17 vagas diferentes. Mas em vez de ler todas elas, você pode ver todas aqui neste mapa, 17 cidades diferentes em 11 estados diferentes. Vale lembrar que essas funções de operador de segurança não indicam lançamento iminente nessas cidades. Os prazos para um lançamento nessas cidades ainda são incertos, mas isso mostra claramente a intenção da Tesla sobre onde planejam expandir em seguida. E Joe Tetmeier compartilhou esta imagem do seu sobrevoo de drone na Giga Austin. E é uma comparação muito boa do Cybercab bem ao lado de um Model U vista de cima. Acabamos de receber novos resultados do Conselho Norte-Americano para Eficiência em Frete e seu teste de 18 dias chamado Runeless Mass Middle, que eles estão divulgando como o estudo de trem de força mais detalhado do mundo real já lançado. Eles divulgaram um relatório operacional de 277 páginas analisando 14 caminhões classe 8 entre diesel, gás natural comprimido, elétrico a bateria e hidrogênio.
O estudo cobriu dados de 117 mil quilômetros de transporte real de carga e desafia suposições antigas sobre qual tecnologia está realmente pronta para as estradas. Os resultados mostram que o Tesla Semi e os caminhões Windrose superaram claramente os caminhões BEV da Freightliner e da Volvo em velocidade de recarga e autonomia. Um Tesla Semi da CEA percorreu 740 km em um turno diurno com uma única carga e depois continuou as entregas em um segundo turno com outro motorista. Isso foi a 750 kW e eles vão lançar o Semi com 1,2 MW. Eles receberam o Tesla Semi, mostrando o futuro dos veículos elétricos a bateria, que pode ser carregado para 640 ou 800 km em 20 a 30 minutos. Muitos ainda duvidam disso. Estamos aqui para provar que isso é real. Sobre o hidrogênio, disseram que há limitações na fase de demonstração. A promessa do hidrogênio, eu diria, nos escapa bastante. Eles realmente disseram que a sensibilidade ao terreno importa. Veículos elétricos a bateria perdem mais eficiência em subidas que os a diesel, mas ainda são superiores em terreno plano. Porém, o que não mencionaram, mas sabemos ser verdade, é que o Tesla Semi será mais eficiente ao descer colinas devido à frenagem regenerativa. E só para você saber, 2 dos caminhões a diesel neste estudo realmente superaram as expectativas, chegando a cerca de 11,5 milhas por galão, o que foi muito melhor do que a média nacional, que está em torno de 7. Mas essa organização é categórica sobre o vencedor a longo prazo. Nós acreditamos fortemente que os caminhões elétricos a bateria são o nosso futuro. É tão simples, é eficiente. São baterias, eletrônicos, motores elétricos. Na minha carreira de 40 anos, o pós-tratamento custa mais do que o motor. E é quase do tamanho que o motor tinha há 40 anos. Esses caminhões a diesel são incríveis, mas têm grande complexidade e custo alto, e isso tende a piorar. E o líder da NACFE disse, abre aspas, Tesla e Windrose mandaram muito bem. E os caminhões elétricos que foram testados? O Semi, o Windrose R700, o Freightliner e Cascadia e o Volvo VNR Electric. Sabemos que a verdadeira implantação dos supercarregadores V4 da Tesla já está em andamento. David Moss compartilhou sua experiência em um desses locais de V4 em Kissimmee, Flórida. Decepção número 1. 5 das 8 vagas disponíveis já estavam fora de serviço. E número 2. Nesse novo local, o lixo já estava transbordando e espalhado pelo chão. No que alguns analistas chamaram de notícia mais surpreendente do ano, Honda e Sony estão encerrando seus 2 carros elétricos à fila. Enquanto a fila está morta, as empresas querem anunciar seu posicionamento e contribuições para o futuro da mobilidade, a médio e longo prazo, assim que possível. Recebemos novos dados de vendas da CA para fevereiro, que abrangem a União Europeia, EFTA e o Reino Unido, e vamos focar apenas nos números acumulados do ano até fevereiro. Neste ano, em relação ao anterior, a Tesla subiu 0,9%. Mas se você vir alguns relatórios mais positivos por aí, dizendo que a Tesla subiu quase 12%, isso estava falando apenas sobre o mês de fevereiro. Acho que vale a pena destacar que no acumulado do ano, a BYD agora subiu 162%. Nos 2 primeiros meses, o total deles foi de 36.069, enquanto a Tesla, nos 2 primeiros meses, ficou em 25.753. Como sempre digo, é preciso considerar as comparações e lembrar que ele venceu no ano passado. A Tesla estava no meio da transição para o novo Model Y, o que significa que esse aumento de 12% no mês de fevereiro não é tão impressionante quanto alguns vão fazer parecer. Até agora, na Giga Xangai, o Model 3 padrão está em produção desde janeiro, mas até o momento tem sido apenas para exportação. Mas a partir de hoje, a informação é que a Giga Xangai começará a oferecer o Model 3 padrão no mercado doméstico em breve. De acordo com dados do CarGurus, nos últimos 30 dias aproximadamente, o preço médio de um Tesla usado teve uma tendência de alta bastante significativa. Durante janeiro e fevereiro, o preço médio de um Tesla usado era em torno de $26.500. Mas, avançando para hoje, o preço médio está muito mais próximo de $30.000. Em outras palavras, os preços subiram em média mais de 9% nos últimos 30 dias. É provável que você veja um bom número de pessoas falando sobre esse novo TurboQuant que o Google lançou recentemente. E algumas ações de memória como o Micron e SanDisk caíram, provavelmente devido a essa notícia. Porém, isso na verdade não era novidade. O artigo sobre essa tecnologia foi publicado em abril do ano passado. Até hoje, a memória e as janelas de contexto desses LLMs têm sido um dos fatores limitantes, ou seja, quando você tem uma conversa muito longa com o LLM de sua escolha, o desempenho e a memória podem começar a degradar. Os modelos ficam mais propensos a esquecer coisas e ou alucinar.
Mas em resumo, esse TurboQuant é uma técnica de software que pode comprimir toda essa memória em 6 vezes, o que deve aumentar o desempenho desses modelos em 8 vezes. E o principal é que não há perda de qualidade, ou seja, se quiser rodar esses modelos localmente em um Mac Mini, isso vai te ajudar. Assim, é possível rodar modelos maiores e mais rápidos localmente com menos hardware, tornando o que você já possui mais eficiente apenas com uma melhoria de software. E é por isso que estou compartilhando isso, porque a gente fala muito sobre melhorias de hardware, mas não se esqueça das melhorias do lado do software. E são coisas como essa, não especificamente esse TurboQuant, mas claramente há progresso a ser feito para ajustar certas redes neurais e modelos em hardwares menores ou menos potentes, como um hardware 3. Hoje soubemos que Trump nomeará Mark Zuckerberg, Larry Ellison e Jensen Huang para um novo conselho de tecnologia. O conselho pode incluir até 24 pessoas e será copresidido por David Sacks. Ele será focado em políticas de IA. O nome oficial disso é PCAST, Conselho de Assessores do Presidente em Ciência e Tecnologia. Esse grupo vai definir as políticas de ciência, tecnologia e inovação para o presidente e a Casa Branca, além de fazer recomendações. Sacks disse que outros membros iniciais incluem Mark Andreessen, Sergey Brin, Sofra Katz, Michael Dell, Jacob DeWitt, Fred Ehrsson, David Friedberg, John Martinez, Bob Munga e Lisa Su. Por enquanto, Elon não está incluído, e muitos devem estar aliviados por não quererem que ele dedique tempo a isso. Pessoalmente, eu gostaria de ver Elon envolvido porque não acho que isso exigiria um grande compromisso de tempo da parte dele. Pessoalmente, só confiaria no Elon para realmente moldar políticas e regulamentações de IA. É verdade, ele tem amigos e conhecidos no comitê, podendo assim captar a atenção deles e dar suas opiniões e feedback. Eu realmente não discordo de quem acha melhor o Elon manter distância do governo Trump. No fim das contas, defendo apenas que Elon tem uma opinião e as pessoas estão ouvindo seu feedback sobre temas muito importantes para nosso futuro. Mas parece ser um grupo bem sólido de pessoas pró-IA, até agora tudo certo. Chris disse, eu me deparei com o que parece ser a colmeia robotáxi de Dallas, um mar de novos Model Y com lavadores de câmera traseira e a mesma variedade de placas do Texas que ele viu circulando nas ruas e simulando embarque e desembarque. Mais uma evidência do que já sabíamos. Outra pessoa compartilhou um novo vídeo com Sawyer mostrando 2 cybertáxis na rodovia perto de Tulsa, Oklahoma. E a Information divulgou um relatório esta semana dizendo que o pedido de IPO da SpaceX pode acontecer já nesta semana. Esse passo provavelmente seria apenas um prospecto e é principalmente para que a SEC comece a revisão. Então, para nós, esse passo provavelmente seria confidencial, mas até agora não houve confirmação de uma data exata e esses planos definitivamente podem mudar. Até onde sabemos, a data real para um IPO seria em algum momento por volta de junho. As conversas mais recentes sobre a avaliação estão na faixa de 1,5 a 1,75 trilhão. A informação agora é que a SpaceX busca levantar cerca de 75 bilhões de dólares acima dos 50 anteriores, quase o dobro do recorde anterior. O IPO, que foi o da Saudi Aramco há alguns anos, levantou 29 bilhões de dólares. Então, neste momento, o clima é bastante otimista sobre uma data real de IPO em algum momento de junho. E a grande pergunta para muitos de nós aqui é: quantos acionistas da Tesla vão vender parte de suas ações da Tesla para participar desse IPO? Isso é pura especulação da minha parte. Acredito que a chance da SpaceX comprar a Tesla no futuro aumentou com a colaboração TerraFab, o que talvez faça menos pessoas fazerem isso. Os investidores da Tesla pretendem vender para adquirir ações da SpaceX e evitar impostos, pois podem esperar e ter suas ações da Tesla compradas pela SpaceX. No entanto, deixe-me ser absolutamente claro, não há garantia de que essa aquisição entre SpaceX e Tesla aconteça. Mesmo que ambos os conselhos decidam que querem que isso aconteça, ainda haveria uma votação e seria necessária a aprovação. E claro, acho que a desvantagem mais óbvia é se você esperar. E se a avaliação da SpaceX aumentar significativamente em relação à avaliação da Tesla, isso não seria benéfico para os acionistas da Tesla em comparação a entrar no IPO da SpaceX mais cedo. Ainda precisamos ver se a SpaceX dará algum benefício aos investidores da Tesla, pois isso certamente mudaria tudo. E hoje à noite, a Tesla Charging acabou de anunciar novos supercarregadores dobráveis que eles estão chamando de supercarregadores FU. Eles usarão gabinetes V4 com carregamento de 500 kW. Serão 8 postes por unidade, 2 unidades por caminhão e 2 configurações diferentes, uma dobrada e uma desdobrada. Eles disseram que é mais rápido, mais barato e melhor.
Max da Tesla afirmou que esses carregadores Fuel reduzem o custo em mais de 20%, elevam a qualidade da construção e são instalados 2 vezes mais rápido. A economia principal está nos custos civis, elétricos e logísticos. Por isso investimos tanto em aprimorar as unidades de supercharger pré-montadas. Os supercarregadores Fuel reduzem ainda mais o trabalho no local, eliminam a conexão do barramento corrente contínua e dispensam o técnico da Tesla para a ativação. Agora podemos enviar 16 postos de supercharger por caminhão. Antes eram só 12, tornando o envio dos supercarregadores pré-montados mais barato que a construção tradicional. E essa é apenas a primeira versão. A versão 3 chega até o próximo trimestre. Cada melhoria contribui para a escala necessária à adoção total de veículos elétricos. Em resumo, é uma versão aprimorada dos supercarregadores pré-montados da Tesla, facilitando ainda mais o plug and play. É um truque inteligente quando se entende o que fazem aqui. Serão mantidos os 8 pontos de recarga por gabinete, mas a Tesla está praticamente dobrando a plataforma, como se fechasse um livro dos 2 lados dos gabinetes. Você pode instalar assim, com os pontos de recarga de costas um para o outro, ou optar pela instalação tradicional no local. Assim, a Tesla agora transporta 16 pontos de recarga por caminhão, antes eram 12. E é por isso que eu digo inovação incansável, porque a Tesla já lidera o mercado de supercarregadores de longe, mas eles não param de melhorar. As ações da Tesla fecharam o dia a $385,95, uma alta de 0,76%, enquanto o NDX subiu 0,67%, e o volume ficou 7% abaixo da média. Desejo um ótimo dia a todos e agradeço muito aos meus apoiadores no Patreon.